RCP Notícias. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde para este domingo, dia 25 de fevereiro. Tivemos a informação de que a TACV Cabo Verde Airlines deve, amanhã, emitir um comunicado sobre a parceria que a empresa irá estabelecer com a Air Senegal, que possibilitou a vinda a Cabo Verde de um aparelho ATR da empresa senegalesa para assegurar alguns voos interilhas, voos que serão da responsabilidade da TACV. Os contornos da operação são ainda desconhecidos, uma vez que a empresa que tem a responsabilidade de assegurar as ligações aéreas interilhas é a TICV Bestfly, que na manhã de hoje efetuou um voo Praia-Baio Praia São Felipe Praia, e neste momento deve estar a caminho da Ilha do Sal. Deixe-me ver, não está, para já não o vejo, mas depois de regressar do Sal, a Bestfly deve efetuar mais um voo para São Vicente, agora no início da tarde. O que se sabe é que o avião da Air Senegal já está no país, registado, o que quer dizer que já tem a autorização da Agência de Aviação Civil para efetuar as ligações entre as ilhas. A Infopress escreve que o aparelho da Air Senegal deve ser usado para ligações entre as ilhas de Santiago, Boa Vista, Sal e São Vicente, mas não faz quaisquer referência às demais ilhas como Fogo, Maio e São Nicolau. É que, neste momento, a Bestfly opera um único avião que tem sofrido avarias frequentes, deixando passageiros em terra, e que, de acordo com a mesma fonte, a aeronave deve deixar o país para manutenção num país europeu. Entretanto, circulam informações que dão conta que a companhia Bestfly vai mesmo deixar de operar em Cabo Verde e que, inclusive, encontra-se no país uma delegação da companhia vinda de Angola para negociar com o governo. E através da delegação da RTC na Ilha do Sal, a Rádio de Cabo Verde apurou que esta semana o ministro Carlos Santos deverá também se pronunciar sobre o assunto e, certamente, o país ficará a conhecer melhor os meandros da parceria entre a TACV Cabo Verde Airlines e a Air Senegal, bem como saber se a TICV Bestfly vai continuar a operar ou não nas ligações interilhas, ou então se a empresa vai fazer um voo sem retorno. O Sindicato Nacional dos Professores, SINDEP, congratulou-se com as publicações feitas no Boletim Oficial pelo Governo, referentes à lista adenda de reclassificação dos professores de 2020 a 2023 e a transição na carreira dos antigos professores, mas discorda dos salários básicos. Contudo, o presidente do sindicato, Jorge Cardoso, disse que ainda há assuntos pendentes para serem resolvidos, conforme a Gracete Silva. O Sindicato Nacional dos Professores, SINDEP, congratulou-se com as publicações feitas no Boletim Oficial número 32, segunda série, de 21 de fevereiro de 2024, pelo Ministério da Educação, Finanças e Administração Pública, referentes à lista adenda de reclassificação dos professores dos anos 2020, 2021 e 2023, bem como a transição na carreira dos professores. Jorge Cardoso disse que esta publicação chegou de forma injusta, tardia e que ainda nem todos os assuntos foram resolvidos. De toda forma, congratulamos com essa publicação, mas essa publicação veio de forma tardia e também de uma forma injusta. Injusta porquê? Porque esses professores solicitaram as suas reclassificações e, por incompetência ou incúria por parte do Ministério da Educação, não foram reclassificados juntamente com os outros professores. E nós já tínhamos questionado ao Sr. Ministro que na publicação deveria ser publicada com o efeito retroativo das publicações anteriores. Isso não aconteceu. E ainda o processo não está concluído, porque nós temos mais professores que ainda estão à espera de reclassificações que não foram efetivadas devido à má interpretação por parte do Ministério da Educação. Os professores que obtiverem novas formações ou graus de licenciatura, mestrado ou doutoramento serão imediatamente reenquadrados na categoria correspondente, avançou Jorge Cardoso. O sindicalista reforça que há casos pendentes a serem resolvidos. Nós temos professores que hoje são mestres e que solicitaram as suas reclassificações, não fizeram essas reclassificações porque entenderam que apenas os licenciados. Mas o que é que o Estatuto diz? O Estatuto diz que os professores são automaticamente reclassificados à medida que adquirem grau mínimo de licenciatura. Daí que ainda temos casos pendentes nessa matéria por resolver. Casos como a situação salarial dos docentes, dos novos professores, a situação da cobertura do INPS, entre outros
outros assuntos ligados à classe, avançou o presidente do SINDEP. Além das reclassificações que saíram, também os professores de posto 1A, 3A, os professores que oferiam o salário de 23 mil escudos, portanto, já estão também publicados como monitor especial. Nessa lista, nem todos os professores foram contemplados. Um outro aspecto nosso tem a ver com a lista de transição, professores que têm licenciatura que não é na área da educação, a fazer essa transição. Temos uma questão que não estamos a compreender de facto, tem a ver com a cobertura por parte do NPS, e temos uma outra questão que tem a ver com a nova tabela salarial, portanto com retroatividade a janeiro de 2024. Embora que o Ministério já demonstrou uma certa abertura, mas diz potencialmente nós não queremos isso. Nós queremos de facto firmar o acordo e por escrito com data, inclusive também o pagamento dos subsídios pela não redução de carga horária. Jorge Cardoso afirma, entretanto, que caso não chegaram a entendimento com o Ministério da Educação, a luta será mais intensa para assim fazerem valer os seus direitos. E nos últimos dias pouco se tem falado de doentes de dengue em Cabo Verde, o que pode nos levar a concluir que já estamos livres da doença. Porém, a delegada da Saúde da Praia confirma que na passada semana houve casos de dengue que requeriam internamento no Hospital Agosto Direto, mas as pessoas já tiveram alta, pelo que a situação não é alarmante. No entanto, a responsável pede à população para não baixar a guarda e continuar a seguir as medidas de prevenção no sentido de afastar o mosquito da dengue, conforme a Joana Lopes. Em conversa com a rádio de Cabo Verde, a delegada de Saúde da Praia, Olardina Furtado, nos conta que na semana finda houve 3 pessoas internadas no Hospital Universitário Agostinho Neto, mas todas já receberam alta. Durante esta semana tivemos um internamento no Banco de Urgência de Adultos, ficou 2 ou 3 dias internado. Pediatria tivemos 2 internamentos durante esta semana, mas já esses casos foram estabilizados, estão em casa, está tudo sob controle. Neste momento não temos nenhum internamento de dengue. Na segunda-feira houve notificação de 9 casos suspeitos de dengue, mas somente uma pessoa testou positivo, pelo que a situação não é alarmante, avança a delegada de saúde da capital do país. Aqui na praia a situação está muito mais calma. Neste momento, Praia já não tem muitos casos, temos casos esporadicamente. Na segunda-feira tivemos notificações de 9 casos. Sim, foi o dia em que tivemos mais notificações de casos, mas destes 9 casos, apenas um deu o resultado do PCR positivo. Neste momento não temos nenhum internamento de dengue. No entanto, Olardina Furtado apela à população para não baixar a guarda e continuar a apostar na prevenção. Cuidemos das nossas casas, dos viveiros de mosquitos, não deixemos de ter foco, sobretudo os bidões, os tanques com água, os vasos de planta. Portanto, são esses pequenos viveiros que fazem com que haja larvas e mosquitos, consequentemente, que podem transmitir a doença. Porque um mosquito infectado pode picar uma pessoa que esteja saudável e passar a doença. Se acabarmos com os focos, acabamos com a doença e ficaríamos mais tranquilos. Convém lembrar que o ressurgimento da infecção foi anunciado no início de novembro de 2023, 14 anos após o surto mais grave de dengue em Cabo Verde, que teve lugar em 2009. E ocorreu esta manhã na cidade do Mindelo um acidente envolvendo uma bicicleta e um táxi, ao que a Rádio Cabo Verde conseguiu apurar a registro de um ferido. Trata-se de um indivíduo de sexo masculino de 38 anos que seguia de bicicleta no sentido Monte Sossego, rotunda da Ribeira Bote, e o táxi que seguia em sentido contrário. O ciclista, que terá perdido o controle da bicicleta, acabando por embater no táxi, encontra-se no Hospital Batista de Sousa em observação. E muito se fala da química nos dias de hoje. Muitos consumidores querem evitar produtos químicos por considerá-los nocivos à saúde, quer sejam alimentos, bem como cosméticos. Para desmistificar aquilo que se denomina quimiofobia, está em Cabo Verde o professor da Universidade do Porto, João Paiva, que está no país a convite da UNICEF para falar sobre o ensino e divulgação das ciências em geral e da química em particular. O professor, que é doutor em química, que acredita que o problema não reside na química em si, mas sim nos utilizadores de substâncias químicas, conforme a Joana Lopes.
O professor associado com a agregação em didática no Departamento de Química e Bioquímica da Universidade do Porto, Dr. João Paiva, assegura que, contrariamente àquilo que a maioria das pessoas pensa, por exemplo, sobre o plástico, esse produto químico tem um papel extremamente importante na medicina. Olha, é de facto um mito esta ideia de que a química é má, não é? De que os produtos químicos são maus, de que aquilo que é químico é mau. Até há um termo técnico que as pessoas perceberão que se chama quimiofobia. A terminação fobia tem a ver ao horror a... Mas é de facto um grande equívoco, porque mesmo nós químicos dizemos que não há substâncias más. Há doses más, portanto tudo depende da dose. Imagina, a gente diz mal do plástico, e bem, naquilo que é plástico que aparece no mar ou nos rios, porque não é reciclado. Mas se não fosse o plástico, a maioria de todos nós estaria inclusive morto. Dou-lhe exemplos, porque as válvulas artificiais dos corações cirurgicamente são de plástico, porque os próprios dispositivos com que vacinamos em Covid-19 são de plástico. Se não existisse plástico, simplesmente não estávamos aqui. Por isso, explica que tudo depende do uso que se dá às substâncias químicas. Aponta o amoníaco, substância industrialmente produzida que é utilizado tanto na produção de alimentos como no fabrico de bombas para a guerra. Portanto, o problema não é da química, mas é do mau uso da química, da não reciclagem, enfim, para não falar dos medicamentos. Imaginem a vida sem farmácia, não é? Que é química. E, portanto, o que nós temos que cuidar é do bom uso da química, o que, aliás, é verdade para tudo. Há um exemplo também da química muito óbvio, que é o amoníaco, que é uma substância que é produzida industrialmente e que a mesma substância, conforme a ética humana, dá para fazer bombas ou pão. Se não fosse amoníaco, mais de 80% da população morria de fome, porque é com amoníaco que se fertilizam os campos. Mas o mesmo amoníaco dá para fabricar bombas e fazer guerra. Mas este é um dilema ético que não é da química, é da humanidade. Qualquer coisa depende do uso que se lhe dá. E, portanto, a química tem um grande potencial de bondade. Enquanto professor da Química, diz procurar fazer com que o ensino-aprendizagem da Química seja fascinante e motivante, já que conhecer como funciona o mundo é algo extraordinário, mas é necessário que o professor seja capaz de simplificar e clarificar aquilo que, sendo complexo, vai-se podendo explicar utilizando uma abordagem menos teórica e recorrendo a exemplos do dia a dia, sem descurar o rigor científico. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, Jornal da Tarde, quando são 13 horas mais 13 minutos. Na Ilha do Sal, com provas de demonstração de acrobacias em kitesurf e wingfoil, terminou ontem a primeira etapa do GKA e GWA, que aconteceu na Ilha do Sal de 15 a 25 de fevereiro. O Valdemar Almeida acompanhou e traz-nos aqui o filme sonoro. A Expression Session é uma definição do freestyle em que os kitesurfers e wingfoilers têm a oportunidade de competir, exibindo as suas melhores acrobacias com manobras e saltos ousados e de tirar o fôlego. Competiram nestas provas 20 atletas em wingfoil e 25 em kitesurf, distribuídos por várias baterias, de onde ficaram apurados 6 finalistas em cada modalidade. O comentador da organização, Joe Asturias, explica em que consiste a prova Expression Session. Pues el Expression Session es para que el atleta se exprese. Tanto ellos como ellas tienen que definir lo que ellos quieren hacer en el agua. Pueden ser saltos, pueden ser maniobras, pueden ser cosas graciosas, puede ser en las olas. Es el pack completo y que hace que el público vibre y ese va a ser el ganador. Em kitesurf, a suíça Camille Serrin recebeu melhor pontuação pelo seu desempenho nas ondas e vento do Kite Beach. Não tinha grandes expectativas. Queria simplesmente me divertir e dar o melhor de mim. Sei que o freestyle não é bem uma disciplina, mas foi fácil porque tivemos bom vento, muita gente na praia e muita boa vibração. Na prova em masculinos, Ayrton Cossolino voltou a passear a sua classe porque ele sente-se muito mais à vontade em fazer acrobacias e manobras arrojadas. Aquilo em área, freestyle strapless. Sempre fui na área desde menino,
Você é desse menino Milena cai de bicho, está salta arriba abaixo. Então o show de hoje, para me lembrar aqueles velhos momentos. E ainda super contente, bem, acabar para competir, bem para divertir, para dar aquela pessoas um show, compreender? Já hoje não então queria dar um show. Em wingfoil, a espanhola Suar Dias arrecadou melhor pontuação durante a disputa com as suas adversárias. Estoy muy contenta, hemos tenido aquí el último día, hemos hecho un best trick y lo he ganado, estoy súper contenta, he salido con todos los chicos que tienen muchísimo nivel y sí, me lo he pasado genial. Nos rapazes em wingfoil, o jovem Axel Gerard saiu com melhor pontuação, fruto de boas manobras executadas. Estou muito contente por ter ganhado a competição com melhores manobras em kite beach e fui uma boa preparação para a etapa da Leucate na França em freestyle. Foi um bom aquecimento para Leucate. No final das provas, os vencedores tiveram direito a champanhe e muita festa. Falemos agora do basquetebol. A seleção cabo-verdiana da modalidade entra novamente em campo às 6 horas da tarde de hoje, invicta na prova, após ter vencido ontem na segunda partida a Líbia por 72-68. Com a vitória sobre os líbios, o Comitado Nacional lidera o Grupo B da primeira janela de qualificação para a Afrobasket 2025 com 4 pontos. O estreante Marcos dos Santos Silva foi o melhor jogador de Cabo Verde da partida com 16 pontos, 11 ressaltos e 2 assistências. Na classificação do Grupo B, Cabo Verde lidera com 4 pontos, seguido da Uganda e Líbia, 3 pontos cada, e a Nigéria com 2 pontos. Cabo Verde regressa à quadra então mais tarde, às 6 horas da tarde de hoje, no fecho desta primeira janela de qualificação para defrontar a Nigéria, que ontem perdeu com a Uganda por 72-62. O Palácio da Cultura Ilha do Lobo, na Praia, passa a acolher a sede da organização do Atlantic Music Expo. A informação foi prestada por Augusto Veiga, que falou à Rádio de Cabo Verde sobre os preparativos do ano 2024, que acontece de 1 a 4 de abril na capital cabo-verdiana, conforme a Gracete Silva. O Atlantic Music Expo, que está em sua 10ª edição, tem tomado uma proporção gigante, segundo o diretor-geral Augusto Veiga, que assegura que os preparativos estão bastante avançados. O dirigente garantiu que o cartaz do AME 2024 está a ser concluído e que brevemente vão ser divulgados os nomes dos artistas que irão no atual evento. Já estamos praticamente na fase final dos preparativos. Já temos o programa fechado que vamos divulgar no início da próxima semana, tanto dos artistas nacionais, internacionais, como também das conferências e workshops, e a partir da próxima semana vamos começar a comunicar também quem vão ser também os profissionais convidados por nós que vão estar aqui em Cabo Verde das diversas nacionalidades. Neste momento estamos a afinar a organização local com vários intervenientes a nível da Câmara, aqui na Praia, a nível das forças de segurança, a nível do Palácio da Cultura, onde se realizam também, que é o coração do evento. Estamos a finalizar a parte técnica também com as empresas que vão prestar serviço. No ano passado, a organização do AME solicitou ao Ministério da Cultura um espaço próprio para incubação, visando aprimorar os preparativos deste evento, considerado hoje um marco cultural de Cabo Verde, e possibilitar uma abordagem mais profissional, conforme o diretor-geral do AME, Augusto Veiga. O AME vai estar incubado no Palácio da Cultura durante este ano, o que é um grande avanço para nós. O facto de termos um espaço físico para termos um escritório vai permitir uma melhor organização, porque nos anos anteriores nós tínhamos que dividir o espaço com os funcionários do Palácio e era uma situação um bocadinho desconfortável e trabalhávamos a partir das nossas casas, a partir dos nossos escritórios. Este ano vamos poder fazer um trabalho mais concentrado e mais profissional, pelo menos neste último mês que falta até a organização. Augusto Veiga ressalta ainda que várias atividades decorrerão durante os 4 dias do festival. O diretor-geral do AME mostrou-se muito ansioso com o início deste evento. Vai ser uma data muito importante para nós, porque qualquer evento que celebra o 10º aniversário é uma data redonda, é uma data muito marcante. Então nós estamos muito ansiosos, não é? Vamos ter cerca de 26 atuações em 4 dias e vamos
homenagear também os precursores do AM, as pessoas que trabalharam na fundação e na implementação do AM, e os parceiros também mais antigos do AM. Vamos fazê-los na abertura, vamos fazer uma homenagem a esses parceiros, também aos parceiros internacionais que têm vindo praticamente todos os anos também ao AM e que têm contratado sempre artistas também cabo-verdianos para os seus festivais. Portanto, para nós a ansiedade já começa a entrar, mas esta altura é uma altura boa para nós. A 10ª edição do Atlantic Music Expo acontece de 1 a 4 de abril. No dia em que termina o AM, começa o Creole Jazz Festival, que decorrerá até o dia 6. Estes dois eventos trazem vários artistas nacionais e internacionais para o centro histórico da cidade da Praia. E Ramiro Ramos, conhecido por Esquerdinha, conquistou ontem o primeiro lugar do concurso musical Jazzal Canta entre os 10 candidatos participantes. O vencedor vai representar a ilha no Todo Mundo Canta Nacional, que estará a atuar em casa, já que o certame este ano realiza-se naquela ilha, ou seja, na Ilha do Sal, conforme a Carciana Lima. O anfiteatro José Cabral foi o palco da grande final do concurso musical Jazzal Canta. Foram 10 os concorrentes, 7 do sexo feminino e 3 homens. Com 2 músicas cada, iniciavam as atuações. Cindy Brito foi a primeira intérprete da noite, tendo também passado pelo palco Sara Teixeira, José Freire, Eduardo Rodrigues, Geisa Lopes, Jennifer de Luz, Heidi Souza, Luís Vaz, Letícia Soares e, por último, Ramiro Ramos. Esquerdinha, como também é conhecido, foi o último a cantar, mas foi quem mais encantou. Com a interpretação dos temas Ninguém e Quem Que Bem Que Tabai, sagrou-se vencedor do concurso. Missão mais que cumprida. Desde que eu não venho para esse concurso, bem com o objetivo de ganhar uma benção para participar. Claro, respeitando minhas colegas, modo moiagem necessária, mas é que sou grandes vozes. Depois não tive teu problema para bem para se terminar, não tive quase até a hora de hoje, quase para cá bem, por causa de nunca tive dispensa de trabalho para bem cantar. Me falar uma organização e não poder dizer graças a Deus coisa atrasar um bocadinho, que foi minha salvação, consegui bem, cantamos em melhor, nos sei que os contratempos que passaram, bem fazer o que me tinha preparado. Quero fazer uma grande atuação, me senti satisfeito. Em segundo lugar ficou Cindy Brito e em terceiro Sara Teixeira. Os 3 primeiros classificados levaram prémios de 35, 25 e 10 mil escudos e conquistaram ainda o direito a participar na próxima edição do Festival da Praia de Santa Maria. A vereadora da Cultura Maria João Brito faz balanço positivo de mais esta edição do Jazzal Canta. Excelentes vozes, boas participações, não tive um público também que apoia grandemente, né? E também nós parceria com a DG Produções e também uma banda que soube também acompanha muito bem. Certamente esse é um concurso para continuar. Com certeza ele tem sido feito ao longo dos anos, né? É uma tradição, modo dizer, e uma tradição que deve ser continuada, porque é um momento de conhecer revelações, né? Esquerdinha vai agora participar no Todo Mundo Canta Nacional, que este ano se realiza na Ilha do Sal. A atuar frente ao seu público, promete o seu melhor para que o título fique em casa. Já temos 13 horas mais 23 minutos e meio. Abrimos a nossa página internacional com a informação de que os chefes de Estado dos países membros da CEDEAO, reunidos ontem em Abuja, Nigéria, decidiram levantar grande parte das sanções contra o Níger, alegando razões humanitárias. Durante as discussões que decorreram a portas fechadas, a CEDEAO decidiu levantar, com efeito imediato, a maior parte das sanções, nomeadamente o encerramento das fronteiras, o congelamento dos bens do Banco Central e também do Estado, bem como a suspensão das transações comerciais. Tal decisão terá sido tomada por razões humanitárias, de acordo com a CEDEAO, e deverá ser interpretada como um gesto de pacificação numa altura em que aquela organização tenta persuadir o Burkina Faso, o Mali e a Guiné-Conakry, todos dirigidos por juntas militares, a manterem-se no grupo. A CEDEAO exortou os 3 países que reflitam sobre a sua decisão, tendo em conta as vantagens de que beneficiam os Estados-membros. A CEDEAO levantou igualmente algumas sanções contra a Guiné-Conakry, que, mesmo não querendo abandonar a organização,
não se quis comprometer em respeitar um calendário de retorno a um regime democrático. Entretanto, o presidente da Comissão da CDAO declarou que certas sanções pacíficas e políticas contra o Níger foram mantidas sem, no entanto, dar quaisquer detalhes. As negociações iniciadas na passada sexta-feira por uma trégua da faixa de Gaza alcançaram progressos, noticiou hoje a imprensa israelita. Contudo, o Gabinete de Guerra de Israel vai se reunir entre hoje e amanhã para discutir o assunto. Segundo o jornal israelita Walla, que cita duas fontes próximas das negociações, a reunião realizada na sexta-feira em Paris, na qual participaram representantes de Israel, Egito e também Qatar, terminou com uma nova proposta dos Estados Unidos de América que pode permitir avançar no sentido de negociações pacíficas sobre o acordo. A afirmação do jornal baseia-se em fontes conhecedoras do que se passou na reunião, na qual participaram o diretor da Mossad, os serviços secretos israelitas, o chefe do Serviço de Inteligência Interna e também representantes do Exército. Entre os pontos que ainda precisam de ser discutidos, conta-se, segundo o mesmo jornal, o número e a identidade dos prisioneiros palestinianos que serão libertados e dos reféns israelitas devolvidos. Segundo o jornal Haaretz, todas as partes têm demonstrado flexibilidade, pelo que um acordo pode ser alcançado antes do Ramadão, mês sagrado muçulmano de jejum e oração, que terá início no dia 11 de março. Na passada quinta-feira, fontes palestinianas do Cairo adiantaram à agência de notícias espanhola EF que a cessação das hostilidades da faixa de Gaza poderia ser alcançada nos próximos dias, já que o grupo islamita Hamas estaria disposto a fazer certas concessões. Os islamitas estão dispostos a cumprir 6 semanas de trégua temporária, desde que as conversações por um cessar-fogo permanente comecem imediatamente depois, admitiu nesse mesmo dia o líder do Hamas. E o corpo de Alexei Navalny foi entregue à sua mãe, confirmou ontem o porta-voz do falecido líder da oposição russa, mais de uma semana após a sua morte numa colónia penal. Inicialmente foi negado à sua família o acesso ao corpo, tendo as diferentes autoridades dado declarações contraditórias sobre o local para onde tinha sido transferido. No passado sábado, as autoridades afirmaram que o corpo só seria libertado depois de serem conhecidos os resultados de um exame histológico. A equipa e a família de Alexei Navalny acusam as autoridades russas de terem ocultado o seu corpo para tentar esconder a verdadeira causa da morte. Um atestado médico entregue à mãe de Navalny afirmou que o político havia morrido de causas naturais. Voltando à atualidade nacional, desta feita de cariz informação religiosa, em São Vicente, o seminarista Nelson Varela foi esta manhã ordenado diácono. A cerimónia, presidida pelo bispo da Diocese do Mindelo, teve lugar no pavilhão dos Salesianos, que esteve repleto de fiéis de vários pontos do país que quiseram participar deste momento especial para a Igreja, conforme a Patrícia Martins. Um momento especial de gratidão e que representa o crescimento da família cristã, explica Dom Hildo Fortes, bispo de Mindelo. Imaginemos uma família que vê a sua prole crescer. É isto. Portanto, as ordenações são, podíamos dizer, grandes crescimentos da multiplicação ou do crescimento da família. Claro que vamos ordenar agora um diácono. Portanto, tem uma primeira fase, para a fase que virá a seguinte, que é o sacerdócio. Portanto, o sacramento da ordem tem 3 graus. Diácono, presbítero ou padre e bispo. E para nós é sempre um momento, eu diria, sentimento grande que me vem é de gratidão. Porque nós depois de termos semeado, este rapaz leva no seminário já cerca de 8 ou 9 anos, não é? Portanto, há 9 anos que andamos aqui a fazer esta aposta, é a formação, é o acompanhamento e quando, nesta altura, a gente vê que chegou à fase final e com vontade de prosseguir, é um momento grande de ação de graças. Na igreja temos diversos momentos ricos, quando alguém se casa, quando alguém se batiza, mas quando alguém se ordena, este momento é de todos. E todos não é só os da igreja, porque o padre é serviço da humanidade, não é? É uma festa da comunidade. Até porque, frisa Dom Hildo Fortes, o papel do diácono na igreja é servir. Os diáconos, a sua primeira missão é estarem ao serviço. Nasceram na igreja para servir os pobres, as viúvas, distribuição dos bens para os mais necessitados. Depois também tem funções na liturgia. Também como diácono administra o batismo, pode assistir a casamentos, presidir celebrações da palavra. Mas a diaconia é para o serviço, é o ministério. Muitas vezes a gente sabe que hoje em dia o ministro é alguém importante, alguém que está lá em cima. Entre nós é o contrário. O ministro é mesmo servidor. Portanto, se não for para servir os outros, se não houver uma disponibilidade interior, se não houver uma renúncia permanente ao ego e aos seus planos pessoais, não serve para este serviço. Missão espelhada no lema da ordenação, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, diz o agora diácono Nelson Varela, que momentos antes da cerimónia descrevia assim o seu sentimento. Nesse momento é um misto de alegria, de ansiedade, de alguns nervosismos, mas que é normal. Foi também um trabalho de 9 anos de formação, de caminhada, quase 10. O diácono, seu papel
para além de auxiliar o padre e o bispo nas questões litúrgicas, também cabe-lhe a questão da caridade, desde a visita aos doentes, da comunhão, do serviço caritativo da igreja, sim, o diácono ocupa, e a outra parte é a parte da palavra, proclamar a palavra na liturgia e também levar a palavra aos outros. Para o diaconado, o diácono é chamado como aquele que serve. Então, o servir na igreja é fazer a vontade de Deus. Então, fazer a vontade de Deus é estar próximo daqueles que Deus põe ao nosso cuidado. Nelson Varela é natural da cidade da Praia, Ilha de Santiago, fez a sua caminhada na Diocese de Mindelo e, após a sua ordenação diaconal, deverá continuar a sua missão na Ribeira Grande, em Santo Antão. 13 horas mais 30 minutos é o fim de linha neste jornal. Caso o amigo ouvinte esteja à espera de alguém que partiu da praia para São Nicolau a bordo do navio Interilhas, saiba que por volta das 18 horas o Interilhas deve aportar em Tarrafal de São Nicolau. O dono do Tuta partiu do Sal, vai em direção a São Vicente. Neste momento navega a sul de Santa Luzia, com chegada prevista no Porto Grande às 17 horas pela via aérea. Neste momento não temos nenhuma ligação Interilhas, deixou o aeroporto da Praia em instantes o aparelho da SATA que vai para os Açores, pelo que é o que nos compete dizer. Ficamos por aqui. Às 19 horas estaremos de volta para a atualização informativa com a técnica da Bira Cardoso aqui na Praia. Eu, Natal Lima, na edição e apresentação deste jornal, Joana Lopes, Gracete Silva, Valdemar Almeida, Carciana Lima e Patrícia Martins. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua preferência. Boa tarde. Estaremos de volta às 19 horas. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.